Boa noite a todos. Prazer enorme estarmos aqui novamente nessa casa de orações. E o tema que abordaremos aí está a construção do novo eu. 2025 depois de Cristo. Cá estamos nós, 8 bilhões, mais de 8 bilhões de espíritos reencarnados e praticamente seguindo a mesma toadinha que seguimos há milênios, sob a ótica moral. Isso é para que possamos refletir profundamente e compreender o porquê. Tudo evolui no universo, tudo. A tecnologia na Terra evoluiu de uma forma impressionante. Se nós espíritos evoluíssemos moralmente como a nossa tecnologia, imaginem onde poderíamos estar nesse momento. Mas, conforme eu disse, 2025 anos depois, cá estamos, guerreando uns com os outros, permitindo que milhões, exatamente mais de 800 milhões, 10% da população encarnada desse planeta passe fome, permitindo que a cada 5 segundos uma criança morra, desencarne de fome ou de doenças banais causadas pela desnutrição, permitindo que 120 milhões de irmãos e irmãs se deslocam de seus ambientes usuais em função das guerras que nunca acabam, nem diminuem, a risco de outras guerras, não apenas essas que acompanhamos mais diretamente, mas guerras terríveis. Todas as guerras são terríveis. Mas uma guerra como a Guerra do Congo, a Guerra Civil do Congo, há mais de 20 anos, irmãos matando irmãos, uma miséria terrível, a doença espalhada por todo o país, e por aí vai, e por aí vai. Quantos saindo dos seus ambientes também usuais em função das mudanças climáticas, que nós temos responsabilidade sobre elas, uma fração, nós seres humanos, porque nós não respeitamos sequer essa morada da casa do Pai chamada Terra. Porque o nosso intuito, tudo que eu disser nós aqui, é a humanidade toda do planeta Terra, sem exceção. Porque o intuito da humanidade, pelo desconhecimento da realidade da vida, é a matéria. É a matéria. As guerras não existiriam se essas pessoas, se todos os seres humanos da Terra, compreendessem a razão da nossa existência, compreendessem quem somos nós, de onde viemos, para onde iremos e o que estamos a fazer aqui. O que estamos a fazer aqui? Então a ilusão da matéria cega a humanidade, como se tudo fosse a matéria, e a matéria é uma ilusão. Ela é importante para nós, é fundamental, não tem problema nenhum na matéria. O problema somos nós, que trabalhamos muito mal, convivemos muito mal com ela. Então não importa, eu vou atingir os meus objetivos materiais, mesmo que eu tenha que passar por cima de todos vocês. É mais ou menos assim que a humanidade pensa de maneira geral. E as coisas não mudam, não mudam. Líderes negativos dominam o planeta Terra. Quando a gente pensa num líder positivo, a gente pensa em Jesus. Então, pronto, sempre que a gente tiver Jesus como modelo, aí a gente olhamos para nós aqui reencarnados, e a gente vai entender o porquê de tanto sofrimento nesse planeta, de tanta falta de esperança, de tanto desânimo, de tanta angústia, o porquê do crescimento vertiginoso das enfermidades no seio da humanidade, sobretudo as psíquicas, decorrentes do vazio existencial. E por que nós temos um vazio existencial? Porque não sabemos quem somos. Vou repetir: de onde viemos, para onde iremos e o que estamos a fazer aqui. Então, dito isto, e respondendo essas 4 perguntas de uma forma rápida: quem somos nós? Nós somos espíritos, nós não somos corpos físicos.
Então, quando temos certeza disso, a gente já imagina, bom, o corpo físico é matéria, como isso aqui, como toda a matéria inerte que nos cerca. Os átomos que compõem o nosso corpo físico, os tijolinhos, entre aspas, que compõem os nossos corpos físicos, são os mesmos que compõem toda a matéria inerte. Claro, com diferentes modificações, não é o caso, a gente não vai falar de química nem de física aqui. Mas a essência é essa, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os principais átomos que compõem o nosso corpo físico. Se a gente fizer uma análise daqui, a gente vai encontrar esses átomos. Então, o que nos difere da matéria inerte? Nós pensamos. A mesa não pensa. Então, nós não somos matéria, nós não somos corpos físicos. Nós somos espíritos verdadeiramente eternos. Verdadeiramente eternos. Mas qual a fração da humanidade que interiorizou isso? Que se conscientizou dessa realidade? Ínfima. Ínfima. Então, mesmo uma fração importante dos espíritas não estuda. Então, não tem a chance de compreender tudo aquilo que o espiritismo nos traz, de informações essenciais para o despertar das consciências, para que não vivamos tristes, angustiados, iludidos. O espiritismo nos traz as respostas. Então, de onde nós viemos? Cada um de nós é uma centelha de Deus. Quando que nós vamos entender isso? Porque o princípio inteligente que nos difere da matéria densa é uma fagulha de Deus. A gente fala isso, mas não interioriza. Não interioriza. Fala, porque nos ensinaram a falar, a repetir. Como um papagaio que aprende, repete as palavras, mas não sabe o significado. Então nós somos espíritos eternos, filhos de Deus. O que é Deus? 3 coisas nós podemos afirmar sem risco de errar. Outras características de Deus saberemos ao longo do tempo. Ainda não temos condição de saber. Deus é o princípio inteligente do universo. Deus é a energia suprema do universo. E Deus é o próprio amor. Nós sempre dizemos, Deus nos ama. É mais do que isso. Deus é o amor. Há uma diferença. É o próprio amor. E se nós somos filhos dele, e somos, nós somos o amor. Mas por que o desamor predomina no seio da humanidade? Não são questões a serem perguntadas, pensadas? Por quê? Pelo desconhecimento da realidade da vida. Essa é a grande judiação, digamos assim. Porque nós estamos aqui em mais uma reencarnação, em mais um processo reencarnatório. Para quê? Para continuarmos o nosso processo evolutivo espiritual. Nada mais. Essa é a razão de estarmos reencarnados. A nossa vida é eterna, mas a vida desse corpo que nós usamos agora não é. Isso aqui tem prazo de validade. E é muito curto. Diante da eternidade, o que são 100 anos? Mesmo que os nossos corpos vivessem 200, não é nada. 300, nada. Mas os nossos corpos vivem menos do que isso. O potencial dos nossos corpos físicos hoje seria viver até 150 anos. Segundo informações espíritas e uma informação que recentemente saiu de um trabalho científico feito na Europa. Bateu com informações do espiritismo. Mas o que importa 10 anos mais, 20 menos, 30? Agora, o processo reencarnatório é extremamente complexo para que continuemos a ter um péssimo aproveitamento de cada encarnação. É péssimo aproveitamento dos seres humanos, não só do planeta Terra, de todos os planetas de provas e expiações. Mas isso tudo é normal. É assim. O processo evolutivo é assim. Então os nossos superiores nos transmitem determinadas informações de uma forma muitas vezes contundente. Haja vista, por exemplo, o comportamento de Emmanuel com Chico Xavier, né?
Ele sempre foi duro com o Chico Xavier. O Chico, imagina conosco. Imagina se Emmanuel fosse nosso mentor espiritual. Por quê? É para tentar despertar a nossa consciência. Porque não há interferência no nosso livre-arbítrio, mas é um processo educacional nesse sentido. E muitas vezes, em determinados momentos do processo educacional, o educador precisa ser contundente, sem ser rude, sem ser autoritário, sem ser duro. Então, esse é o ponto essencial. Nós estamos aqui para continuar o nosso processo evolutivo espiritual, nada mais, nada mais. E para onde iremos? Até isso nós escolhemos. Desencarnamos, automaticamente já estaremos numa dimensão com um padrão vibratório similar ao nosso padrão vibratório. É assim, é sintonia. Não tem julgamento, não existe castigo, nada disso. Tudo isso nós fomos aprendendo ao longo dos séculos e fica enraizado em nossas mentes, em nosso inconsciente. Está enraizado. Deus castiga. Deus não castiga. Nós estamos programados. Tudo vai acontecer no momento certo. Não vai acontecer no momento certo. Porque se fosse assim, não existiria livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Vamos entender o significado de livre-arbítrio. Nós construímos os nossos destinos. Nós, cada um de nós tem 100% de livre-arbítrio concedido pelo nosso Pai, Deus. Mas a gente sempre quer terceirizar a nossa existência. Nós somos responsáveis por nós. Nós temos a eternidade para atingir determinados patamares evolutivos. Está nas nossas mãos. Não sou eu que estou a dizer isso. Os nossos grandes mestres, Chico Xavier, Leon Denis, vários mestres nossos do Espiritismo afirmam isso. Os nossos destinos estão nas nossas mãos. Quando nós temos vontade e queremos caminhar para o bem, nós somos orientados, envolvidos com muito amor, muito carinho, pelos nossos mentores espirituais. Olha que privilégio. Cada um de nós tem pelo menos um espírito, que é o mentor espiritual, a nos orientar, a nos envolver com amor, com carinho. Mas o que acontece muitas vezes? A gente sai da sintonia deles. Quando a gente entra nessa vibração característica desse planeta, a gente desliga, nos desligamos do nosso mentor espiritual e nos ligamos aos espíritos de baixo padrão evolutivo. É aí que nós mergulhamos no mal. Repito, quando eu falo nós, estou me referindo à humanidade do planeta Terra de maneira geral. É óbvio que existem espíritos que já despertaram a consciência, muitos, mas a maioria não. Por isso a Terra continua do jeito que está. Por isso que a nossa humanidade continua assim, como a gente observa todos os dias, pelos atos que nós observamos inadequados e fogem totalmente dos ensinamentos maiores, que é o amor, é a essência. E saibamos também, quando eu digo o único objetivo de estarmos aqui é evoluir, continuarmos o processo evolutivo espiritual, alguém poderia dizer, mas espera aí, Edson, eu tenho outras coisas para fazer. Amanhã tem um trabalho para me esperando, tem a família para cuidar, tem outras preocupações, outras obrigações. Sim, todos os nossos ambientes de convivência são os laboratórios da evolução espiritual. Não é isolado num mosteiro, num local paradisíaco, numa montanha maravilhosa cheia de flores e perfumes, que se evolui espiritualmente. É enfrentando as dificuldades que nós enfrentamos, as dores que nós enfrentamos, as injustiças que nós enfrentamos. É assim que se evolui. Tem que ter um aparelho, um equipamento, como numa academia tem os equipamentos que o indivíduo vai lá para se condicionar fisicamente. Não é fácil você treinar, você ser um atleta não é fácil. Cansa, dói, machuca a musculatura, precisa ser disciplinado, se alimentar bem, não ter vícios.
pensando no atleta profissional. É muito difícil. Não seria diferente espiritualmente. Nós precisamos exercitar a mente. Precisa ter os desafios. Então os aparelhos, nesse caso, são os nossos irmãos, que convivem conosco, que fazem com que exercitemos a paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão, e por aí vai. Essa é a nossa realidade. Mas a gente não, a humanidade se comporta, os seres humanos de maneira geral, como robôs. Segue uma rotina como robô. Como robô. Ah, você conseguiu ir no centro? Ah, não deu tempo. Nem pensar. O apatório, você foi à missa domingo? Nem pensar, não deu, estava muito cansado. Eu tinha outros compromissos. Então, nós arrumamos tempo para tudo. Nós humanos. Menos para pouquíssimo tempo para as questões espirituais. E muitas vezes, uma grande parte da humanidade, pela ilusão que envolve, trabalha o lado espiritual, mas de uma forma mecânica, como se fosse uma obrigação ir ao centro uma vez por semana, ir à igreja uma vez por semana, o católico uma missa, o evangélico no seu tempo religioso, por aí. Nós não temos consciência da razão da nossa existência. Então, o nosso objetivo de estarmos reencarnados é construir o novo eu. Esse é o objetivo de estarmos reencarnados. E não mergulharmos na matéria dessa forma que estamos mergulhados. Não que não devamos, eu vou repetir, não tem problema nenhum a matéria. O problema não é a matéria, o problema somos nós. É o desequilíbrio. É o grande desafio, a gente conviver com a matéria de maneira equilibrada e conviver bem com os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão no nosso dia a dia. É esse nosso desafio. Então, quando nós pensamos na construção do novo eu, vou colocar para vocês aqui a visão da psicologia transpessoal, que analisa em nós, que é a realidade que o Espiritismo compreende também, dois eus. Então vejamos, psicologicamente possuímos dois eus. O eu menor. O que é o eu menor? É o ego. O ego tem a sua face evidente e uma outra face mascarada. Eu vou explicar para vocês melhor uma figura daqui a pouco. Mas entendamos, isso aqui é o eu menor. Nós precisamos trabalhar. A evolução espiritual pressupõe nós trabalharmos isso aqui, para gradativamente destruirmos o ego. E qual é o outro eu? O eu maior, que é o ser essencial, ou self. O que seria isso? A semente de Deus. Vós sois deuses, nós somos deuses. Não tenhamos dúvida disso. Por quê? Porque nós somos, já disse, mas preciso repetir. Porque nós somos uma centelha dele, do princípio inteligente universal. Deus, nosso Pai. Então, o mais inveterado assassino, criminoso da face da terra, ele tem a semente de Deus. Ele tem o eu maior. Só que o eu menor é maior que o eu maior. Entendeu? Mas como transformar isso? Só um milagre? Não. Aí a gente vai lá em Kardec. O que Kardec deixou escrito para nós? Tem um valor, essa frase é tão simples, mas um valor profundo. Somente a educação. Gravemos isso. Somente a educação. Mais do que a instrução. Instrução é que nós aprendemos nas escolas clássicas nossas aqui. Desde o ensino fundamental até a universidade, até a pós-graduação. Isso é instrução para Kardec. Somente a educação, mais do que a instrução, poderá transformar a humanidade. Então, aqueles que estão esperando um milagre acontecer, que Deus, o Jesus vai interferir quando as coisas estiverem piores do que estão, podem esperar sentado na sombra. Porque não vai acontecer isso. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. É simples assim. Se fosse para nós sermos perfeitos facilmente, Deus nos teria criado
perfeitos como Ele, como Jesus. Um irmão nosso, irmão, foi dito aqui há pouco na oração, nosso irmão, que já passou por onde nós estamos passando. Um dia nós chegaremos onde Ele está. Então, não adianta nos iludirmos. Ou nós fazemos, ou nós permaneceremos estagnados. É assim a lei de Deus. Nós nunca estaremos desamparados, mas os nossos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio. Então esse é o nosso objetivo, trabalhar isso aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco uma figura, conforme eu já disse, que vai ilustrar melhor. Então, o ser essencial é o nosso lado luz, o nosso lado amoroso, bom e belo. É a essência divina que somos, todos nós, sem exceção. Sem exceção. Todos nós espíritos. É o centro da consciência. Vocês conseguem enxergar aqui embaixo? É o centro da consciência em que estão fixadas todas as características positivas e os valores reais do indivíduo. Está aqui. Está aqui. Todas as informações estão ali. Do amor pleno, da plenitude do amor, da perfeição. Um dia seremos perfeitos. Mas nós já temos uma capacidade cognitiva, uma capacidade de aprendizagem suficiente para acelerarmos um pouquinho mais o nosso processo evolutivo espiritual. Porque é sabido, está na nossa literatura espírita, que o arrependimento que tantos sentem após a desencarnação, quando fazem uma análise da última e percebem quanto tempo perdido com futilidades, com atos, pensamentos, palavras e atitudes de desamor, quando nós estamos aqui para desenvolver isso aqui, o amor. Então, o despertar da consciência é um momento muito importante na nossa existência, de maneira geral. Então, o ser essencial significam os sentimentos nobres, bondade, é isso que nós temos que buscar, fraternidade, solidariedade, ética, compaixão, justiça, sinceridade, tolerância, amizade, autoestima, esperança, concórdia, fé, verdade, perdão, alegria, todos os valores derivados da energia do amor, a palavra-chave do universo, o remédio para todos os males. Não existe outro remédio a curar os nossos males, definitivamente que não seja o amor. Uma palavra de apenas 4 letras. Deus é o amor, repito. Deus é o próprio amor. Então, o ser essencial Então, o ser essencial é um campo de energia eletromagnética que pode estar expandido ou inibido, dependendo das camadas exteriores que compõem o ego. Vocês vão entender. Agora eu vou mostrar a figura que eu disse há pouco. Esquema representativo da psique humana segundo a psicologia transpessoal. Então aqui, vamos imaginar que isso aqui seja uma fruta, um abacate. Então aqui, claro que as camadas são desproporcionais, mas imaginemos que estejam proporcionais. Aqui está a semente do abacate, aqui a polpa e aqui a casca.
O amor pleno está aqui, Deus está aqui. Vós sois deuses. Quem que disse isso para nós? Jesus. Só que os cristãos, a maioria dos cristãos não entendeu o que ele quis dizer. Ele está afirmando: vós sois filhos de Deus, consequentemente vós sois deuses. Os cristãos não entenderam isso. A gente repete, mas não compreende o significado. A face evidente do ego, nosso egoísmo, orgulho, a gente vai ver daqui a pouco. Então, e aqui a face mascarada, são os nossos sentimentos que têm a tendência de mascarar, de esconder a nossa realidade. E que eu vou mostrar também quais são. Então, qual que é o nosso desafio nesse processo? É destruir tudo isso aqui, ó. Destruir, 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 destruir a casca, isso aqui, essa parte toda, até que sobe somente o amor, Deus. Higienizamos a área, digamos assim, limpamos. Quando nós conseguirmos limpar tudo isso, nós teremos atingido o nível que Jesus já atingiu. Queiramos ou não, nós atingiremos. Uns demorarão pouco tempo, outros muito mais, outros muitíssimo mais, livre-arbítrio. Queiramos ou não, nós atingiremos a perfeição. Todo mundo quer. A questão é que nós não temos consciência da realidade da vida. E a gente vive no mundo das ilusões. Eu sempre uso uma metáfora: mergulhados nas profundezas de um oceano de águas escuras e geladas de ilusões causadas pela matéria, quando vista de uma forma errônea. Então, o ego é a camada de ignorância que envolve o ser essencial. Ignorância não é uma palavra pejorativa. Ignorância é desconhecimento, isso é natural. Nós somos ignorantes em grande parte da realidade do universo. Nós não conhecemos os mais importantes cientistas do mundo, conhecem uma pequena fração do universo, ignoram o resto, como ignoram outras áreas do conhecimento. Então é a camada de ignorância, de desconhecimento que envolve o ser essencial e onde ficam registradas todas as experiências equivocadas, nas quais não colocamos em prática o amor essencial. Então a face evidente do ego, aquela primeira camada, perto do ser essencial, naquela figura, são os sentimentos negativos transitórios, ou seja, existem enquanto não nos dispomos a cultivar os sentimentos reais. Qual é o nosso sentimento real? É o amor. Ponto. Simples assim. São eles: ódio, egoísmo, orgulho, revolta, raiva, mágoa, ressentimento, angústia, tristeza, ansiedade, desespero, medo, violência, cólera, ciúme, etc. Vamos trabalhar isso aqui. Mas será que em um ano eu consigo eliminar tudo isso? Nenhuma encarnação, em 2, em 3, nós precisamos de muitas encarnações. O importante é acelerar, porque nós já começamos a fazer isso. Nós estamos aqui dentro, porque nós estamos num ambiente diferenciado. Então isso é um estímulo para nós. É um estímulo para nós. É sinal que nós, quem ainda não despertou totalmente está prestes a. Nós estamos no caminho certo. Mas infelizmente não é isso que a gente vê na humanidade como um todo. E nos consideramos todos como humanidade. Não é fácil isso. Eliminar isso aqui não é fácil. Tenhamos paciência conosco mesmos. É isso que é preciso. Quando a gente desperta a consciência, a gente quer acelerar. Tenhamos paciência conosco mesmos. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Essa frase de José Saramago, escritor português, prêmio Nobel de Literatura. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Saibamos que o processo é lento e demorado, mas aproveitemos o tempo que temos
encarnados aqui na Terra. Agora, o que seriam as máscaras do ego? Originam-se da energia de pseudo-amor. Pseudo é falso, é um amor ilusório. O indivíduo, consciente ou subconscientemente, disfarça as negatividades do ego com sentimentos aparentemente positivos. Observe, exemplos: euforia, autopiedade, perfeccionismo, pseudo-perdão. Eu te perdoo. Vem aqui, dá um abraço. Um pensamento assim: me aguarde. Primeira oportunidade eu te pego. Então, eu preciso de perdão. Para a sociedade, nossa, como ele é bom, ele perdoa aquilo que fez mal para ele. Mas na mente não. É falso. É hipocrisia. A hipocrisia faz parte da humanidade. A hipocrisia está espalhada pela humanidade. Martírio, puritanismo, mistificação, etc. Superficialmente, esses sentimentos parecem reais. Analisamos profundamente, percebemos que são falsos. Continuam como um não valor a encobrir sentimentos oriundos do desamor. Então a gente quer disfarçar de uma forma ou de outra. A maior dificuldade que encontramos na construção de um novo eu está na confusão que fazemos entre o ser que somos e o ego que temos. Nós somos Deus, ser essencial, e temos um ego. Esse ego vai desaparecer, lento e gradativamente, ao longo da nossa evolução. Mas o ser essencial está ali. O ego representa uma parte do todo que forma a nossa psique, e na qual os valores essenciais estão ausentes, dando origem aos sentimentos egóicos como orgulho, vaidade, egoísmo e tudo aquilo que nós já vimos. Esses sentimentos são apenas nomenclaturas para identificarmos a ausência de valores essenciais. Eles não são reais. Não podemos dizer que não existem, mas não são reais. O real é o permanente, é o essencial. Vós sois deuses. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Imutável. O resto a gente vai eliminando com o tempo. Olha que maravilha, né? Ter a consciência disso. Os sentimentos egóicos não são, eles estão. Porque são a ausência do exercício dos valores essenciais que somos. O ódio, a mágoa, isso aqui é importante. E outros sentimentos egóicos produzem densificação do ego e, consequentemente, um bloqueio das energias do ser essencial. Olha que coisa, Deus está aqui dentro e nós bloqueamos a energia dele, tornando o perispírito mais pesado e inchado. Esse peso repercutirá no corpo físico e na mente, produzindo doenças. Isso é real. Isso a medicina já está comprovando. As pesquisas científicas na área médica, na área da ciência da saúde, dentro dessa linha da espiritualidade, elas estão crescendo de uma forma impressionante. Hoje, na Folha de São Paulo, saiu um artigo em que pesquisadores da Universidade de São Paulo estudaram geneticamente médiums. Então tinha um grupo de médiums ostensivos, experientes, 75, se não me engano, e um outro grupo de não médiums, porém com parentesco com os médiums. E observaram que os médiums têm um gene diferente, que não está presente nos não médiums. Veja o significado desse achado científico. Aí eu fui observar, existem outras teses de doutorado brasileiras em que os pesquisadores estão investigando essa questão. E quando a gente vem para o Espiritismo, tem todo o nexo. Por quê? Porque o DNA original está no perispírito. Então, se você vem com uma característica fisiológica do sistema nervoso que te permite trabalhar na mediunidade, essa informação já está no perispírito, já vem da outra encarnação. E agora vem os cientistas e mostram, nossa, existe um gene diferente aqui. Que através de um exame, né,
relacionados com as questões genéticas. Você fala para esse indivíduo aqui, que você deu essa amostra, nem sei quem é, ele tem mediunidade. Não é impressionante? E grande parte daqueles que não conhecem o espiritismo, não creem, dizem que a mediunidade é uma farsa. Daí a ciência está vindo demonstrar aquilo que nós espíritos já sabemos há muito tempo. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. Então isso aqui é uma outra realidade. Uma fração das nossas enfermidades somos nós que produzimos, através do nosso processo mental. E aí a gente, essa enfermidade, ela fica no perispírito, pode chegar no corpo físico, aí vamos supor que desencarnemos em função dela, ela continua no perispírito. A gente vai para o plano espiritual com aquela enfermidade ali. Vocês se lembram do nosso lar 1? Quando André Luiz já estava lá no hospital espiritual, o que nós observamos no momento Lísias fazendo? Dando um passe. Onde? Na região abdominal onde eles tiveram o câncer. Ele estava dando passe no quê? No corpo físico? Não, o corpo físico já estava enterrado no Rio de Janeiro. Ele estava numa colônia espiritual. Ele estava tomando um passe no perispírito. Aí então resolveu, não. Todas as intervenções médicas da ciência da saúde aqui na Terra, no corpo físico, e as intervenções espirituais, elas atuam no corpo físico, no perispírito, porém, a fonte de todo o processo, conforme diz, somos nós, é a mente. Então, se eu não mudar a minha maneira de pensar, de falar, de agir, a medicina pode curar a nossa doença no corpo físico temporariamente. O tratamento espiritual pode aliviar, atenuar a enfermidade no perispírito, porém, ela volta, porque a nossa mente não mudou a frequência daquilo. É isso que acontece. Densificação do ego, bloqueio das energias do ser essencial, perispírito inchado, pesado, doente. Uma mágoa lesiona o perispírito. Está comprovado que mágoa ela é uma das causas de doenças graves. Muitos trabalhos científicos. Que bom, até que enfim os cientistas despertaram para aquilo que transcende a matéria. Isso é fantástico. A construção de um novo eu a partir do autoconhecimento, gerador da autotransformação, é o movimento de discernir, buscando perceber em nós os sentimentos egóicos, tratando-os como transitórios, controláveis e transmutáveis por meio do desenvolvimento dos sentimentos permanentes, originados no ser essencial. Então, o primeiro ponto importante é nós identificarmos os nossos sentimentos egóicos e aceitarmos. Você diz assim, Edson, você é egoísta demais. Eu egoísta? Não, eu acordo e durmo pensando no bem, amando o próximo. Eu sou 100% altruísmo. Estou me enganando. Então o certo seria dizer o quê? Não, você tem razão, eu sou mesmo. É reconhecer. Eu reconheço que eu sou. Estou trabalhando nisso em mim. Não é fácil. Não sei quanto tempo demorarei, talvez muitas encarnações, mas eu estou trabalhando. Eu reconheço. Sou. Ou melhor, não sou, não somos, estamos. Nós somos o amor. Estamos o desamor. Mas com uma fraçãozinha do amor junto ao óbvio, né? Claro. Então, gravemos essa figura, sempre levando em consideração que nós somos espírito, nós não somos corpos físicos. Essa é a maior ilusão da humanidade. Por isso que a grande parte da humanidade, inclusive nós espíritos, a gente sabe que é muito difícil aceitar a morte do corpo físico, porque a morte não existe, nós somos eternos. Mas por que nós não praticamos isso? Porque a gente não estuda, não para refletir. Às vezes a gente até repete, a morte não existe, mas quando ela está perto de nós, ou quando pensamos na nossa, aí bate
uma preocupação profunda. Então esse é um exercício cotidiano que precisamos fazer. Eu sou espírito, nós somos espíritos, temos um perispírito que sempre esteve conosco, sempre estará. Ele vai se modificando, se transformando com a nossa evolução, vai se tornando cada vez mais saudável, consequentemente mais sutil, leve. Mas isso aqui nós temos também, só que é transitório. A gente troca como trocamos de roupa. Então a morte não existe. Existe a morte do corpo físico, que é matéria. Conforme eu já disse, matéria, com os mesmos componentes que tem a matéria inerte. É isso. Então vamos imaginar, um corpo morreu, ele vai para o solo, uma raiz de uma planta vai ali e absorve os átomos que compõem o nosso corpo físico, entram no corpinho delas. Aí vem um herbívoro, come aquela planta. Os átomos que já compuseram um corpo nosso, passaram por uma planta, estão compondo o corpo de um outro animal. E assim vai, essa reciclagem desses átomos que todos nós, seres vivos, temos nos nossos corpos, não nos nossos perispíritos. A composição do perispírito é uma energia quintessenciada, talvez, não se sabe ainda, formada por partículas subatômicas. Entendendo porque o Espiritismo não tem como a gente dissociar o Espiritismo da ciência. A ciência vai explicar isso para nós. Isso já foi dito por Arago, por exemplo. Está lá no capítulo 18, uma citação dele do livro A Gênese, uma citação de Arago, que fora na França enquanto encarnado, um matemático, físico e astrônomo, que num dos números da revista Espírita, de Allan Kardec, que foi fundada por Allan Kardec, ele respondeu uma pergunta científica de um médico colombiano, e no final da resposta, ele disse assim: nós sabemos que todos vocês encarnados têm muitas dúvidas sobre muitas coisas. Não esperem que nós, aqui do plano espiritual, passemos todas as informações que vocês gostariam. Estudem, pesquisem. Existe uma criação divina chamada ciência. É a ciência que vai. Vocês entenderam que o Espiritismo veio em um dos tripés, a ciência? A ciência é uma obra de Deus. Que os seres humanos, que nós, filhinhos de Deus, colocamos adiante. Então nós precisamos cruzar os braços, porque nós temos um potencial. Nós somos co-criadores, nós somos filhos do Criador. Consequentemente, nós somos co-criadores. Nós estamos aqui numa colônia de férias, passando férias e pedindo para os nossos superiores nos servirem. Agora eu quero isso, eu quero aquilo. Não, nós somos co-criadores. Vós sois deuses. Não nos esqueçamos disso. E partindo para o final, o Alírio Cerqueira Filho, né? Eu achei muito bacana, num dos livros dele, ele fez uma análise da oração de Francisco de Assis, mostrando-nos que nessa oração ele mostra 3 fases da nossa evolução. Vocês vão entender já o que estou a dizer. A construção do novo eu requer que cultivemos o amor. Isso já ficou claro, já repeti várias vezes. Se diante do aparecimento de dificuldades esmorecemos e nos conectamos com as nossas negatividades egóicas, dando vazão a elas ou mascarando-as, conforme nós já vimos naquela figura, a situação se agrava e adiamos a oportunidade de crescer, de ampliar nossas conquistas para nos tornarmos saudáveis e felizes. A construção do novo eu deve se fundamentar na prática do seguinte preceito evangélico: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O que seria orar? Vamos entender orar de uma forma profunda. Orar é nos mantermos num padrão vibratório bom, serenidade, paz no coração, harmonia, equilíbrio. Quando nós saímos disso, mesmo que tenhamos 10 evangelhos embaixo do braço, não adianta nada. A gente cai, sai desse padrão. Nos desconectamos
dos nossos mentores superiores, nos conectamos aos nossos irmãos que estão no padrão evolutivo inferior ainda. E é aí que acontecem as grandes catástrofes conosco mesmos. Então, esse orar é isso. Não importa a forma que cada um ore, o importante é que seja eficaz. Uns abrem o Evangelho, outros preferem ler outras orações, outros preferem ficar em silêncio, colocar uma música suave e se conectar com o alto. Não importa. O importante é que sintamos que estamos em uma frequência diferente da usual na Terra. E o vigiar? O vigiar seria o quê? Quando nós saímos ali, terminado, for embora para casa, olha para baixo, olha para cima, para ver se não tem nenhum obsessor aí. É isso que é vigiar? Vai que o obsessor nos pegue na esquina. É melhor a gente sair junto. É isso que é vigiar? Vigiar o outro? Não. É vigiar os nossos pensamentos. É isso. É eu me vigiar, não vigiar os outros. É eu me analisar, eu trabalhar, eu tentar me conhecer, não julgar o outro. É fácil julgar o outro. Só que nós erramos nos julgamentos. E ele erra. Porque nós não sabemos nem quem somos. Conhece a ti mesmo. Essa máxima é lá de antes de Cristo, 400, 500 anos de Cristo. E conhecerás, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Essa é a frase completa, atribuída a Tales de Mileto. Mas não foi só Sócrates que usou essa frase para nos ensinar a pensar, né? Por ele nos ter ensinado a pensar, ele foi condenado à morte. Essa é a história da humanidade, as tristes histórias da humanidade. Foi condenado à morte porque ele ensinava-nos a pensar. Livres pensadores. Aí vem Kardec. Qual foi o objetivo da organização? Um dos objetivos, a formação do espiritismo, a formação de livres pensadores. Kardec não exige, não. O espiritismo não exige nada de ninguém. Não impõe regra nenhuma. Você tem um livre-arbítrio. Você pensa, fala e faz o que você quiser. Mas assuma as consequências, porque tem uma lei divina chamada causa e efeito. Simples assim. Liberdade. Então, essa máxima é fundamental. Essa orientação de Jesus resume a prática do discernimento para se desenvolver as virtudes essenciais da vida, a partir do reconhecimento, do acolhimento e da transmutação dos sentimentos egóicos, conforme já vimos, transformando o eu menor no eu maior. O espírito em evolução, ao decidir construir um novo eu, vai encontrar a oposição sistemática do ego, é claro. A gente quer evoluir, mas tem um ego aqui, que impede. O que ele fez? A gente tem que lutar contra ele, destruir. Por isso que eu dei aquele exemplo da fruta, lembra disso? Eu quero chegar só na semente, porque ali está Deus, puramente Deus. Para isso tem que destruir as faces mascaradas do ego e o ego em si. Então vamos à oração de Francisco de Assis. A profundidade do significado da oração de Francisco de Assis. Nela, há 3 níveis de consciência que constituem um caminho para o aprendiz. Então nos consideremos aprendizes, nós somos os aprendizes, sincero e verdadeiro a construir um novo eu. A primeira parte que ele dividiu, que é a mais longa, é a fase da pacificação. Primeiramente, o aprendiz faz um apelo ao mestre, vocês verão na linha 1 que virá a seguir. Para se tornar um instrumento da paz, o aprendiz é convidado a pacificar o próprio coração. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, aí eu pergunto, onde será que eu vou levar o amor? Porque há ódio ali. Onde? Qual vai ser o primeiro lugar? Aqui, em mim. Em mim. Não adianta eu preencher, trocar o ódio pelo amor no outro, se aqui continua o ódio. Então começa em mim, em nós, e depois segue aos outros. Iniciando sua jornada então de aprendizado e autoaperfeiçoamento. Então vejamos esse trecho da oração de Francisco de Assis. Então, grave, é a fase da pacificação. Senhor,
fazei-me instrumento de vossa paz. Fazei-me, eu não sou ainda. Entenderam por que a primeira fase é a pacificação? Eu não sou ainda. Onde houver ódio, que eu leve o amor. O ódio está aqui. Então eu tenho que levar o amor primeiro aqui. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aqui. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Aí a gente vai para a segunda fase, que é a disponibilização. Passada essa primeira, o aprendiz se coloca à disposição do mestre. Estou à disposição para trabalhar na sua equipe de pacificação, de transformação dos nossos irmãos. Então é a fase da disponibilização. O segundo nível de consciência, então, acontece quando o aprendiz, colocando-se à disposição do mestre, faz o apelo. Nesse nível de consciência, o aprendiz passa sempre a buscar a referência primária, que vem da energia do mestre. Ele está profundamente disponível para ouvir o que a voz do mestre clama dentro do seu próprio coração. Então vem a segunda parte. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Então, nessa fase da disponibilização seria assim: eu quero consolar, mesmo que eu não seja consolado. Eu quero compreender, mesmo que eu não seja compreendido. Isso não importa mais. Eu quero amar, mesmo que eu não seja amado. Mesmo que eu seja odiado, eu quero amar. Essa é a nossa trajetória evolutiva. É assim. Eu achei fantástica essa analogia, né, que ele fez com a oração de Francisco de Assis. Aí vem a terceira e última fase, que é a autonomia. Aí o aprendiz já está autônomo, preparado, ganhou diploma. Mais um na seara do Cristo a ajudar a transformar a humanidade desse planeta e no futuro as humanidades de outros planetas. Olha o que nos reserva o futuro. Então, nessa etapa, o aprendiz já está num trabalho ativo de interiorização das virtudes do amor, do perdão, da união, da fé, da verdade, da esperança, da alegria e da luz. O terceiro nível de consciência é, portanto, o estado em que o aprendiz se doa, perdoa, aqui e agora, sem necessidade do esforço que lhe compete no primeiro nível. Fazei que eu leve o amor onde está o ódio, primeiramente aqui. Então, o terceiro nível de consciência é, portanto, o estado em que o aprendiz está. Já passei por aqui. Nesse nível, ele adquire autonomia, pois já consegue exercitar as virtudes do mestre em si com naturalidade, passando a mover-se de forma autônoma. Então, essa é a última parte. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Morrendo quem? O corpo físico, porque nós morremos, nós somos eternos. É o processo de reencarnação, tem uma razão de ser. Aí, que bacana. Então, nós precisamos trabalhar no amor, caridade, do amor e missão. Nós temos um projeto magnífico de caridade, só que é muito difícil. É um projeto enorme, é construir 2 hospitais, 5 escolas. Não entende depois. Não importa o tamanho da obra, é isso que eu quero dizer. Importa que amemos, façamos a caridade, não importa o tamanho, o que importa é a qualidade, é o amor que está envolvido naquilo. E Teresa de Calcutá já nos ensina isso. Olha, ela disse: não se preocupe com números, ajude uma pessoa por vez e comece com quem estiver do seu lado. É simples assim. O processo de caridade é o que está ao nosso alcance, a partir do nosso entorno. E agora eu vou diretamente à conclusão, para encerrarmos. Para construir o caminho do aprendiz autoconsciente, sincero e verdadeiro, é necessária essa decisão firme em direção à mudança, tendo a coragem de fazer esforços continuados, com paciência e perseverança,
num processo de carregar o fardo de cada dia, que com Jesus é leve. Que a paz dele, Jesus, o Mestre do amor, esteja sempre em nossos corações e em nossas mentes. Que assim seja. Você faz a prece? Queridos irmãos e irmãs, permaneçamos concentrados com as nossas mentes interligadas e conectadas aos mentores espirituais dessa casa de orações. E nesse instante agradeçamos a oportunidade de estarmos reunidos nesse ambiente fraterno, nesse oásis espiritual, onde circula uma energia sutil, leve, que envolve os nossos corações, alivia o peso que eventualmente sintamos em nossos ombros. Só temos que agradecer por estarmos aqui, agradecer aos mentores dessa casa, agradecer aos trabalhadores encarnados, que diuturnamente preparam esse recanto de paz, de luz, equilíbrio e harmonia, para que possamos sempre estar juntos, reunidos em nome de Jesus. E para encerrarmos, que possamos dividir com nossos irmãos que sofrem uma parcela, uma fração da energia que aqui circula. Irradiemos vibrações de amor a todos os nossos irmãos e irmãs que nesse momento sofrem por doenças graves, internados nos hospitais ou nos leitos domésticos. Vibremos por todos aqueles que padecem de carências materiais profundas, os milhões de famintos desse mundo, os desabrigados, os desalojados, todos os sofredores que fogem das secas, das inundações, da miséria, das guerras. São muitos, milhões de pessoas. Vibramos por todos que sofrem, independentemente da causa. Finalmente, pelos desencarnados, sobretudo os que se encontram na fase difícil de perturbação pós-desencarnação, decorrente principalmente dos males profundamente praticados, e também do desconhecimento das verdades da vida, da realidade do Espírito, da vida espiritual que é eterna. Que a paz do Mestre Jesus, o Mestre do amor, envolva todos esses nossos irmãozinhos sofredores, bem como todos nós aqui presentes. Que assim seja.